isso novamente? Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, meu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, minha jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, minha jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, de água limpa pra beber. Em pastos verdes vou descansar, minha jornada continuar. Declare com Ele, com Ele. Louvado seja o nome santo de Deus. Vamos louvar e exaltar ao Senhor, declarando que Ele é grande e muito digno de receber o nosso louvor. Mesmo assentado com reverência, louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade
Bom dia, meus irmãos. Olha, eu vou dizer para vocês que começar um culto com vocês aqui dentro é bom demais. Vou pedir para vocês ficarem de pé. Por favor, fiquem em pé para a gente orar. Eu sei que a ampla maioria está conosco agora online. Eu quero dar um bom dia para vocês que estão nas suas casas. É bom demais ter vocês aqui, ter a presença de vocês aqui juntos. Quando eu estiver olhando assim, a câmera fica ali pertinho da televisão. Você que deu uma olhada para lá, ali eu consigo comunicar com quem está em casa. Mas como é bom estar com vocês aqui no templo também, louvando a Deus. A gente fica um pouquinho distante, né? As famílias reunidas nos seus banquinhos, mas a gente sabe que ter vocês aqui dentro é um presente de Deus. Eu sinto uma emoção diferente por vocês estarem aqui dentro. Mexe com o coração. É muito bom estar aqui, ter gente conosco celebrando ao Senhor. Que Ele fale ao nosso coração, que Ele receba a nossa adoração e que Ele também fale com você que está na sua casa. Eu sei que você não está aqui dentro, mas o culto que você presta na sua casa é reverente, tanto quanto estando aqui no templo. Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Pelos irmãos que estão aqui conosco no templo. E muito obrigado também, ó Deus, pelos vários irmãos que estão conectados, mas estão te adorando nesse momento, nas suas casas, com as suas famílias reunidas, mas estão, Senhor, prestando um culto verdadeiro que só o Senhor merece. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o louvor que o teu povo eleva aos céus, porque reconhecemos a tua bondade e celebramos-te então, Pai, com muita alegria. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Quem nos assentar, irmãos, nós estamos também vivendo um tempo da campanha de missões nacionais. E nós vamos lembrar o tema da campanha, porque Ele me amou. Vamos falar juntos, irmãos? Porque Ele me amou. Vamos ler a divisa de missões nacionais? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos cantar o hino missionário. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida atrás. Da escravidão nos libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e ao aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder. Minha vida transformou, eu vou amar. Porque Ele me amou, multiplicar. Para avançar, sim, vou orar. Pela minha nação vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus lavou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e ao aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque
Aos poucos nós vamos aprendendo o hino missionário. Irmão, nós vamos orar por missões. Eu vou pedir ao irmão Sadi para vir aqui à frente orar, por favor, nosso diácono. Irmão Sadi, o microfone higienizado para essa oração sem fio. Eu vou pedir que o senhor pegue, ligue-o, e esse está prontinho para essa oração. Meus irmãos, nós vamos orar, vamos pedir pelos nossos missionários, você que está em casa conosco também, quero te convidar para todos falarmos com o nosso bondoso Deus. Vamos interceder, vamos pedir que Deus abençoe nossos missionários espalhados por esse país e que a mensagem de salvação continue alcançando corações na nossa nação. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por que a tua palavra chegou até nós através dos pregadores, dos evangelistas, dos pastores. E que possamos também, ó Pai, ir para que muitas pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo, através. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor ama a nação e espera que todos os homens se convertam ao Senhor, aceitando Jesus como seu Salvador. Pai, abençoe a tua igreja, que ela possa proclamar em alto e bom som que só Jesus Cristo salva. Os missionários, cada família, ó Pai, que estão nos campos, proclamando a tua palavra. Que o Senhor abençoe essa campanha de missões, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler o Salmo 100, versículo 2. Na verdade, a gente pode até recitá-lo. Ele diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Vamos pela versão projetada todos juntos? Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Nós vamos louvar a Deus com o hino 410 do cantor cristão. E enquanto estivermos louvando o nome do Senhor, meus irmãos, aqueles que neste culto estão preparados para a dedicação dos dízimos e das ofertas, poderão vir à frente. A gente evita a aglomeração, você vem, tem alguém, você espera um pouquinho na distância. E você que está em casa também, que Deus te abençoe, o Senhor te abençoe na sua fidelidade a Deus também. Aqueles que estão contribuindo, existe o dízimo, mas também as ofertas específicas para missões nacionais. Aqueles que contribuírem para missões nacionais por transferência, a gente pede o favor de nos notificar. Olha, tal valor é oferta para a campanha de missões nacionais. Telefonando para a igreja ou mandando um e-mail, o jeito que for mais fácil para você. E quem está no templo e deseja contribuir para missões nacionais, diretamente para a campanha aqui no templo, a gente pede que você utilize, vou te mostrar aqui, ó, esse envelopinho amarelo. Esse envelopinho na cor amarela, estilo envelope de carta, ele é específico para as ofertas da campanha de missões nacionais. Então, quando chega alguma oferta aqui no gasofilácio, nesse amarelinho aqui, a gente sabe que é oferta direcionada exclusivamente para a campanha de missões nacionais. Vamos cantar, irmãos? No serviço do meu rei eu sou feliz. Vamos louvar com alegria? Olha, a gente vai ter mais um cântico para cantar, mas vocês têm perna para cantar de pé? Olha, eu estou muito querendo cantar em pé com a igreja toda. Vamos cantar no serviço do meu rei eu sou feliz. Se puderem, é claro, não for incômodo para vocês. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adorará. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Eu estava fora, não está nada combinado não, vê se é possível. Mas eu lembrei daquele cântico assim, irmãos, rompendo em fé. É isso que a gente está vivendo nesse tempo, dá para a gente cantar? Cada vez que a minha fé é provada. Irmãos, a pandemia não para a igreja. A pandemia não cessa o nosso louvor, irmãos. É claro que a gente queria todo mundo aqui dentro. Mas mesmo você estando em casa agora, e são muitas pessoas em casa agora, acompanhando, muita gente mandando recado, muita gente falando lá no chat, eu estou dando uma olhadinha para acompanhar vocês também. Você em casa e nós aqui, o que a igreja está fazendo é rompendo em fé. A gente vai cantar esse hino, porque eu sinto que a gente às vezes canta uma verdade dessa, e a gente põe a alma naquilo que a gente está dizendo para Deus. A gente canta, louva ao Senhor, e se prepara para receber a sua palavra, a ministração de Deus, para o nosso coração nessa manhã de domingo. Vamos cantar, rompendo em fé, a verdade que tem motivado a igreja. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e
atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Louvado seja o nome do Senhor. Queiram se assentar, meus irmãos queridos. Eu vou ficar com uma dívida para o culto da noite com a irmã Suede. Irmã Suede pediu para a gente mostrar a vocês que estão aqui no templo. Mas desculpe, irmã Suede, hoje a gente não está com a segunda câmera. Mas à noite, irmão Adriano, não dá para a gente providenciar a segunda câmera aqui na frente, não é? Vamos tentar para a gente poder dar uma visão do auditório para quem está em casa, tá bom, irmãos? De manhã a gente fica devendo, mas à noite a gente paga essa questão e mostra o auditório para quem está em casa. Tá, irmã Suede, obrigado pela sua lembrança. As pessoas mandam vários recados muito bonitos aqui no chat, e dizendo que gostariam muito de estar aqui dentro conosco. E a gente acredita e sente a sua falta aqui dentro também conosco, cultuando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos comentando, como ouvi um comentário aqui agora, dizendo, olha, esse louvor é realmente aquilo que nós precisamos crer e viver. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para a gente refletir na palavra de Deus, reflexão objetiva. Nessa manhã vamos também ter um tempo de assembleia regular da igreja, será também muito objetiva. Juízes 21, 25. Juízes 21, 25. Se você puder abrir a sua Bíblia para dar uma folheada quando eu falar dos últimos capítulos, vale a pena. Juízes lá no Antigo Testamento. Vamos mais para o começo das Sagradas Escrituras. Se achar Josué, dá um pulinho à frente. Se achar Ruth, dá um pulinho para trás. Tinha um pastor que dizia muito assim, né?
Olha, para os crentes novos, eu quero dizer que está no Antigo Testamento, está pertinho de Josué, vai um pouquinho mais para frente, Deuteronômio. Aí ele dizia assim, e para os crentes antigos na igreja, está entre Gênesis e Apocalipse. Juízes 21, 25 diz assim, irmãos, a palavra de Deus: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos ler juntos, irmãos? Aí para essa leitura, vamos ler para a projeção, para ela ficar uniformizada. Vamos ler juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Meus irmãos, o desafio para a nossa vida é fazer o certo. Esse é o desafio para a nossa vida. Se você pegar agora aí na sua Bíblia e botar do capítulo 17 para frente, capítulo 16 vai estar encerrando a história de Sansão, mas se você botar do capítulo 17 para frente, são páginas que, a gente sendo sincero em dizer, assustadoras. Porque, irmãos, os capítulos finais de Juízes, eles narram cenas, irmãos, abomináveis, horrendas. Às vezes a gente vai ler esses textos e fala, meu Deus, o que é isso? Por que isso está na Bíblia? Por que um registro tão doloroso? Se você ainda não leu, eu te convido em casa a você fazer uma leitura, olhar os capítulos 17 a 21 de Juízes. E muitas pessoas usam até esses capítulos para dizer assim, nossa, Deus é mau, ou a história de Deus não mostra cuidado com o ser humano. Irmãos, esses capítulos falam de uma imagem de Deus que foi construída de prata roubada. Falam de uma indústria de idolatria na tribo de Dan. Olha só, peregrinação, na hora da peregrinação da tribo de Dan. Meus irmãos, os danitas, eles não expulsaram os filisteus do seu território. E aí eles começaram a querer terras entre eles mesmos. Confusão, dor de cabeça, luta terrível entre os da própria casa. Meus irmãos, ao longo da peregrinação dos danitas, da tribo de Dan, eles foram culpados de idolatria e de violência. Olha que coisa triste. Essa era a marca, idolatria e violência. E acontece uma coisa horrenda, um crime terrível, um crime sexual, um estupro, que esse texto vai registrar. Horrendo, terrível. Quando fala de um ato de justiça totalmente cruel, praticado por habitantes de uma cidade chamada Gibeã, contra a mulher de um levita. Esse ato horrendo, terrível que a Bíblia registra, quase efetivando o desaparecimento de toda a tribo de Benjamim. Olha, a Bíblia vai registrando isso tudo, irmãos. Tempo de trevas e tempos de devassidão. E às vezes a gente fica perguntando, eu me pergunto, não sei você, de repente você lê essas páginas e pergunta assim, gente, por que isso? Por que tal registro? Por que tal história? Irmãos, eu só consigo enxergar uma possibilidade de explicação no texto. Ao encerrar Juízes, o texto bíblico afirma no versículo final, o autor da palavra, Deus usando o escritor assim diz, olha, naqueles dias não tinha rei em Israel, não tinha liderança, e aí ele dá a explicação, é que cada um fazia o certo aos seus olhos, cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. E aí, irmãos, eu quero fazer apenas duas aplicações para a gente. A primeira delas, você vai poder ler aí na projeção e na legenda. Nem sempre o que nos parece certo, põe aí Lucas, por favor, meu filho. Lucas, põe aí para mim. Nem sempre o que nos parece certo é o certo. Aquelas pessoas, elas tinham a verdade delas. É isso que a Bíblia coloca para a gente, olha, eles tinham a verdade deles.
Eles fizeram aquilo que eles acharam que era certo, mas só que aos olhos deles. E fazendo aquilo que eles achavam certo aos olhos deles, causaram muita tristeza, muita dor, muita abominação. Eles queriam executar a justiça aos olhos dele, mas na verdade a execução de justiça aos olhos deles foi crueldade para com aquela mulher, inclusive. Irmãos, nem sempre o que nos parece certo é o certo. E aí vem uma segunda aplicação que quero fazer vinculada a essa. É preciso, irmãos, fazer o certo aos olhos do Senhor. Quem sabe o que é o certo é o Senhor. Quem sabe aquilo que deve acontecer é Ele. Nós não podemos adiantar a nossa vida e vivê-la fora do padrão de Deus para nós. Nós precisamos buscar sempre a vontade de Deus. Sabe aquela oração que nós aprendemos tanto com Jesus? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Pai, o que o Senhor quer para nós? É isso que é o certo. Nós precisamos buscar fazer o certo. E buscar fazer o certo de acordo com aquilo que a Bíblia diz para a gente que é o certo. Então, se a gente quer uma receita, uma diretriz, para a gente vencer na vida, para a gente avançar na vida, receita é fazer o que Deus manda. A dica é obedecer ao Senhor. Quando a gente faz aquilo que Deus manda a gente fazer, e quando a gente se dedica a cumprir a vontade dEle, a gente faz o certo, não aos nossos olhos, porque enganoso é o coração, mas a gente faz o certo aos olhos de Deus, que tudo vê, tudo direciona por amor, e tudo aponta para nós. O que quero fazer ao concluir essa reflexão breve? O que quero é desafiar o meu coração, e desafiar o seu coração, meu irmão, para que nós nos comprometamos nessa manhã mais uma vez, diante de Deus. Senhor, eu quero fazer o que te agrada. Eu quero desenvolver na minha vida o padrão do Senhor. Eu quero espelhar na minha vida reflexos daquilo que o Senhor fica feliz, para que outros vejam, glorifiquem o teu nome e sejam influenciados pela minha postura. Lembremos dos capítulos finais de Juízes, um povo que estava fazendo coisa muito errada, e aí o autor bíblico revela para a gente, é porque eles faziam o que lhes parecia certo. Meus irmãos, nós não queremos fazer o que nos parece certo, nós queremos fazer o que Deus diz que é certo. Amém, irmãos? E assim a gente vai avançar, como igreja, diante de uma sociedade tão necessitada, como famílias, diante de um mundo que prega tantas coisas falaciosas sobre família, diante dos desafios que o dia a dia nos impõe. Queremos fazer o certo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar e vamos nos preparar, irmãos, para viver essa assembleia regular. Quero dizer a você que está acompanhando a transmissão, que nós vamos dividir essa assembleia em 2 momentos. A primeira parte dela, nós vamos transmiti-la. Vamos fazer uma palavra inicial e também vamos fazer um movimento de membros. E aí queríamos muito transmitir, porque há pessoas que estarão pedindo carta para a nossa igreja, mas que por essa questão da pandemia aqui dentro não estão. Então fizeram contatos e vou apresentar o seu nome aqui à igreja. Então seria bom você acompanhar. Mas quando entrarmos numa segunda parte, aí nós vamos fechar a transmissão e nos despedir de você que nos acompanha aí da casa, através dessa transmissão do culto dessa manhã. Então vamos louvar a Deus, vamos cantar e depois vamos orar e ter a nossa assembleia objetiva nessa manhã. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder.
e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me ondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz, que os meus olhos sobre mim me enche da tua paz, que os meus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Queremos fazer o que te agrada. Queremos que o teu olhar nos alcance e veja que estamos correspondendo. Pai, todos somos iguais aqui. Não tem ninguém melhor que o outro. Todos carecemos do teu auxílio, da tua ajuda. Então nos ajude, Pai, nós queremos fazer o certo. Abençoe a tua igreja no templo e também online acompanhando a transmissão. Que todos alcancemos misericórdia diariamente vinda do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar a irmã Edna. Não precisa nem convidar, já está a postos. Que beleza, eficiência. Meus irmãos queridos, eu apenas quero dizer aos irmãos que nós vamos ter uma assembleia objetiva. O projeto dela, a pauta dela é curta. Por isso eu quero declarar aberta nesse momento a assembleia ordinária regular da Primeira Igreja Batista em Cabo Frio. E podem permanecer que vai ser objetiva mesmo. Nesse momento inicial da nossa assembleia, irmãos, eu quero apenas fazer um registro, e você que está em casa também acompanhar esse registro. Um texto que gostaria que depois fosse anexado à ata da nossa assembleia. Eu chamei esse texto, irmão, de registro histórico, pandemia de Covid-19. Lerei para os irmãos. O mundo está passando pela pandemia de Covid-19, uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus.
A doença foi identificada pela primeira vez no dia 1º de dezembro de 2019, na China, com o primeiro caso reportado no dia 31 de dezembro do mesmo ano. A doença se espalhou rapidamente e no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de Covid-19 como pandemia. Os efeitos mundiais da pandemia são estarrecedores, causando instabilidade social e econômica. Até a presente data, são mais de 917 mil mortes no mundo e mais de 131 mil mortes no Brasil atribuídas à Covid-19. As igrejas também foram afetadas pela pandemia. Algo inédito aconteceu para a geração atual, com o fechamento dos templos, conforme a orientação dos setores competentes para evitar as aglomerações. Não só igrejas, mas também escolas, comércios e vários outros segmentos foram fechados. A nossa igreja, pela primeira vez na sua história de 58 anos, suspendeu todas as suas atividades coletivas presenciais no dia 16 de março de 2020, uma segunda-feira. O domingo de véspera foi marcado por essa triste notícia. Todavia, a igreja não parou. O templo ficou fechado, mas a igreja continuou a sua missão, reinventando-se, explorando as possibilidades do mundo online. No dia 18 de março, aconteceu o primeiro culto exclusivamente online. E os cultos coletivos dominicais e de quarta-feira permaneceram assim até o dia 2 de setembro. Com a flexibilização advinda do decreto municipal, a diretoria da igreja, após reunir-se, decidiu pelo retorno dos cultos presenciais aos domingos, observadas as determinações do referido decreto, mantendo o culto de quarta-feira, nesse primeiro momento, exclusivamente online. Foi elaborado um protocolo de retorno dos cultos presenciais e criado um formulário virtual de inscrição para os cultos. No domingo passado, 6 de setembro, a igreja reabriu o seu templo para os cultos presenciais. Registramos algumas peculiaridades desse período. Primeira, o pastor Elildes assumiu o pastorado da igreja no dia 28 de fevereiro de 2020. Portanto, com apenas 16 dias do novo ministério, a igreja, por zelo, amor e cuidado, suspendeu todas as suas atividades coletivas presenciais. 2, nesse período, por razões óbvias, não foram realizadas assembleias. 3, por circunstâncias, o nosso pastor também está pastoreando a primeira igreja batista no bairro São João, ministério anterior, onde prossegue orientando o processo de sucessão pastoral, e a primeira igreja batista em São Pedro da Aldeia, pastorado interino. Portanto, foi criado um canal do pastor no YouTube, reunindo assim as 3 igrejas nos cultos online, proporcionando um momento marcante de comunhão entre o povo de Deus. Com o retorno dos cultos presenciais, as igrejas retornaram aos seus templos e estão fazendo as transmissões dos seus cultos nos canais de cada igreja. Continuam reunidas nos cultos de quarta-feira pelo canal do pastor. 4, os cultos online foram transmitidos do templo da nossa igreja, contando com uma preciosa equipe de voluntários das 3 igrejas mencionadas na música, multimídia, transmissão e som. 5, no dia 21 de abril, a igreja celebrou o seu 58º aniversário exclusivamente online. No dia 5 de julho, no culto da manhã, foi celebrada a ceia do Senhor online, quando os membros da igreja prepararam os elementos da ceia em suas casas. 7, mesmo com as atividades coletivas presenciais suspensas, a igreja foi procurada por irmãos desejosos de se tornarem membros, por batismo e por carta de transferência, para a glória de Deus. 8, por bondade divina, as receitas financeiras da igreja cresceram consideravelmente durante a pandemia, sendo realizados grandes investimentos, especialmente para a transmissão dos cultos. 9, outras atividades da igreja também permaneceram e permanecem acontecendo online, como Interação Jovem, PGMs e Interlives da Juventude. Somos gratos a Deus pelos livramentos e pelo suprimento, guardando a sua igreja e fazendo-a avançar. Louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, esse registro histórico elaborei porque entendo que daqui a alguns anos, o que aconteceu nesse período? Na nossa história, na nossa ata, vai estar registrado tudo o que aconteceu, sinteticamente, e com alguns pontos que são marcantes. Nosso aniversário foi só online. Pela primeira vez na história, a igreja celebrou uma ceia do Senhor online. Então aqui está um registro sintético, é claro, de tudo que vivemos. E eu queria que a essência de vocês, para a gente registrar isso em ata, para ficar na história da igreja, registrado aquilo que a gente viveu, e viveu com gratidão, para a glória do Senhor. Ok, irmãos? Estou tranquilo para vocês, para a gente registrar esse texto? Tudo bem? Então ótimo. Meus irmãos, nós vamos aprovar atas anteriores, e eu vou fazer isso daqui a pouquinho.